Bom dia, segundo ano. E aí, como vamos? Como estão as produções? Espero que esteja, ó, 100%. Vamos que vamos, porque nossas avaliações já estão chegando e o ano já está finalizando, não é? O ano de 2020 vai se indo e o Natal vem chegando, não é? E nossas férias vêm aí, gente, para a gente poder compartilhar de muitos momentos felizes ao lado das nossas famílias, não é? Porque é um momento delicado que nós estamos vivendo. Porém, nós estaremos juntos, não é? Juntamente o quê? Com as pessoas mais próximas, que é a nossa família. Então, temos muito que agradecer a Deus. Então, hoje vamos iniciar o dia, né, pedindo a Deus que abençoe os nossos estudos, que abençoe com muita saúde todas as pessoas que a gente ama, não é? Aquelas pessoas também que a gente nem conhece, mas que elas estão sofrendo, não é? Para que elas consigam restabelecer a saúde delas e para que fique tudo bem, não é, gente? Que isso tudo passe o quanto antes for possível. E hoje nós iremos trabalhar a disciplina Ciências, onde nós iremos abordar um novo conteúdo. Gente, vocês irão abrir o livro de vocês na página, turminha, página 200, tá? Aqui eu troquei não, era da outra aula. Vocês irão abrir o livro na página 200, módulo 4. Vamos que vamos. E olha, gente, vamos finalizar esses módulos. Quem não está com seus livros em dias, por favor, tratem de resolver as páginas anteriores, porque a gente trabalhou, não é? O módulo 1 pode ter ficado em algumas páginas pendentes. Porém, eu sempre aconselho os meus alunos, gente, vocês podem estar pegando, não é? O módulo 1 está resolvendo as páginas que ficaram pendentes. Porque no momento que nós tivermos um encontro, nós estaremos conferindo esses livros. Vocês não podem deixar nenhuma página sem resolver, tá? Eu confiro página por página, tá, turminha? Não se esqueçam desse detalhe, porque isso aí vai servir como revisão para o terceiro ano, gente. Vocês já estão basicamente com o pezinho lá no terceiro ano. Então é importante que vocês estejam realizando todas as atividades dos livros. Não é? Quando você tem feriado, tem finais de semana, vocês podem estar organizando o cronograma de vocês, a agenda de vocês, gente. Vocês estão mais, né, boa parte do tempo em casa. Então a gente se diverte, mas a gente também tem que ter um compromisso com o quê? Eu sempre digo para os meus alunos, vocês têm uma profissão. E essa profissão de vocês é o quê? Eles já sabem, eu sou estudante, exatamente. Você tem um papel, não é? De estudar. Os pais de vocês estão investindo em vocês. E a maior riqueza que os pais podem deixar para os seus filhos, não é? E oferecer para os seus filhos é a educação. Então a gente tem que fazer valer a pena. E vamos que vamos iniciar, não é? O nosso conteúdo de hoje, conteúdo novo. Abram a página do módulo 4. A página será página 200, onde nós iremos trabalhar, turminha, o tema objetos. E aí, tio, o que são objetos? Não é objetos, gente? Nós podemos dizer, creio que vocês já estudaram, né? Acabamos de estudar adjetivos. Tio, que é adjetivo que tem a ver com essa palavra objeto? Ah, eu posso dizer, este objeto é belo, este objeto é colorido. Então, eu estou adjetivando este objeto. E o que tem a ver com ciências, tia? Ah, se tem, porque a nossa vida, ela é repleta de conteúdos matemáticos, é repleta de língua portuguesa, de conceitos, não é? De acordo com a língua portuguesa, a interpretação de mundo. Eu só consigo interpretar o mundo se eu trouxer o quê? Uma bagagem de conhecimento. Então, por isso que a gente articula, a gente faz uma interdisciplinaridade partindo basicamente de quê?
de inúmeros conteúdos. Não é à toa, não são assuntos soltos que nós estamos trabalhando. Uma coisa, né, puxa outra. E assim a gente vai absorvendo o máximo de conteúdo possível. E agora nós estaremos trabalhando, não é, objetos. Vamos ver aqui o que nosso livro traz, não é? Desde que o ser humano começou a produzir ferramentas, ele procurou utilizar diferentes materiais para fabricar os objetos de que necessitava. Madeira, plásticos e metais são alguns dos materiais que o ser humano utiliza atualmente. E provavelmente novos materiais são desenvolvidos. Gente, a madeira, ela é extraída de onde? Lá da natureza, não é? E aí? Aí eu contextualizei este conteúdo. O objeto, não é? Ele é extraído da madeira. Por um exemplo é este, não é? A gente ama essas coisas, né? Ele aqui, ele faz uma musiquinha. Isso aqui, ele é de madeira, turminha. E ele veio de onde, tia? Ele foi transformado em quê? É um objeto. E este objeto, não é? Se transformou em uma decoração natalina. E o material? Aqui tem vários materiais. Tem ferro, tem madeira. E aí? É um objeto. E esse objeto, ele teve que ser lapidado até ele ser transformado, não é? Aqui, chegar no meu lar, na minha residência. Ele chegou o quê? Antes ele era um pedaço de madeira, lá na natureza. O homem trouxe a madeira, fez todo esse aparato, trouxe inúmeros tipos de materiais e transformou em uma peça decorativa. Olha aí como ficou bacana, não é? Hoje, não é? Eu guardo todos os anos, sempre gosto de adquirir vários objetos natalinos. E assim, gente, eu posso observar que este objeto ele chegou aqui na minha residência. Mas antes dele chegar aqui, ele foi todo, não é? Passou por inúmeros procedimentos até chegar aqui e se transformar neste objeto natalino. E aqui, ó, tem a madeira. E a madeira veio de onde? Essa tinta que ele foi pintado também surgiu de onde? Então, a gente pode observar, não é? Que o plástico, a madeira, o ferro, tantas coisas. Este lápis, não é? Ele é hoje uma ferramenta onde eu utilizo, faço correções, tal, é um lápis. Ele também tem todo, não é? Vários tipos de materiais para ele chegar até aqui, ser finalizado e ser transformado em um objeto escolar. Então, é neste sentido, viu, turminha? E vamos ver aqui o que o livro traz. Pessoa fabricando uma ferramenta de metal, ou seja, metal. Podemos observar que o pé da minha mesa, não é? Ele é produzido partindo de quê? O homem não é tão inteligente, um ser bastante inteligente. Quem constrói um carro, gente, vocês veem aí, tem muitas pessoas que dizem, eu não acredito em Deus. Gente, quem é que nos dá tantos dons, não é? Para que a gente possa desenvolver inúmeras coisas, inúmeras artes, não é? Vocês podem observar, isso aí vem o quê? Um dom que a gente recebe de Deus. E cada um de nós, não é? Temos nossos destaques, não é? Enquanto profissionais, tem o profissional da arte, que no caso pode trabalhar com pintura, pode trabalhar com arte de cantar, e assim sucessivamente, não é? E vamos ver aqui, a página 200, os questionamentos. Letra A. O que a pessoa da fotografia está fazendo? Aí vocês irão observar a página. Ele é o quê? Ele trabalha lá em uma metalúrgica, onde ele desenvolve, ele lapida, não é o ferro, ele faz solda, ele transforma o ferro em quê? Em objetos, que no caso aqui, o pé da minha mesa, ela foi transformada em um objeto. E no caso ele foi feito com, eu creio que também teve soldas, não é? O ferro, ele veio de onde, gente? Onde foi extraído esse ferro? Não, ele tive que ter a matéria-prima até ele chegar no resultado final e se tornar um objeto. E assim sucessivamente, com inúmeros, não é, objetos que existem na face da Terra. Em nossas casas, podem observar ao redor de vocês a quantidade de objetos que tem dentro da residência de vocês.
é, turminha? É muito bacana. Então, isso tudo faz parte do nosso cotidiano. Ciências, história, geografia, matemática, português, produção de texto e assim sucessivamente. Letra B. Cite um objeto feito de metal e a utilidade dele para o ser humano. Posso dizer que a cadeira que nós sentamos lá no Colégio Jesus de Nazaré, ela é feita de metal, tia. É, sim. E qual a utilidade dessa cadeira? Eu passo a manhã sentada, não é? E eu estou o quê? No momento, não é? Assistindo aula, recebendo novas opiniões, né? Compartilhando conhecimento, aprendendo com minha professora e a minha professora aprendendo comigo. E assim, não é? A gente pode dizer que ela tem uma utilidade que a gente senta, descansa, que nós possamos estar aqui trabalhando. Quem trabalha em escritório, gente, ela passa o dia inteiro sentada. E aí, ela tem que ter uma cadeira? Qual a utilidade dessa cadeira? Pode ter um momento, uma pessoa idosa está andando em um ônibus. Eu estou sentada, sou mais nova, claro que eu tenho que oferecer a cadeira para aquela pessoa mais idosa, para que ela possa o quê? Ter um conforto, descansar, porque eu já vivi, ela já viveu bem mais do que eu, então ela já vive mais cansada, não é? Então, qual a utilidade desta cadeira? Então, a gente tem que ver, não é? Que tem inúmeros tipos de utilidades. Esta mesa, neste momento, ela está sendo útil, é o meu apoio aqui, no momento que eu estou ministrando a aula para você. E assim, tem inúmeros exemplos, né? Olha só, você acha que atualmente todos os objetos são fabricados com os mesmos materiais e da mesma maneira que eram produzidos no passado? E aí, turma? Sempre vocês sabem que as coisas elas vêm avançando, não é? De maneira gradativa e muito rápida. A tecnologia, gente, ela vem, não é? Está presente no nosso dia a dia para que ela possa, não é? Facilitar a nossa vida. Gente, eu creio que daqui a 20 anos, quando vocês chegarem em uma escola, o professor vai digitar aqui o assunto, tirinhas. Já vai surgir uma tela digital onde vai ter todo o conteúdo. E aí vocês só vão o quê? O professor não vai escrever mais. Isso tudo vem facilitando e as coisas elas vão se transformando. E aí já vai ter o quê? Ele fez uma tela, não é? Essa ferramenta tecnológica ela também se tornou um objeto, porque eu tenho o quê? A lousa na minha sala de aula, e onde é uma lousa digital, e ali é um objeto? Sim, é um objeto. E para ele chegar àquele objeto, ele teve que passar por quê? Inúmeras transformações, e eu utilizei inúmeros tipos de materiais para conseguir trazer o quê? Transformar, não é? Aquela ferramenta, que no caso ele utilizou inúmeros tipos de materiais, até chegar em resultado final, onde ele está ali como sendo bastante útil para um professor, como uma ferramenta tecnológica, um instrumento didático, onde nós podemos estar articulando inúmeros tipos de conhecimentos, trazendo o quê? Inovação para os nossos alunos em sala de aula. E isso pode ser futuramente, isso pode acontecer, tia? Pode. E está avançando para que as coisas possam cada dia mais estarem mais modernas o quanto antes. Hoje nós temos um relógio. O relógio, não é? Eu recebo a mensagem no meu WhatsApp, o relógio já me avisa. Olha aí, gente, um objeto que antes, não é? Era só aqueles relógios, não era a prova d'água, nada. Eu vou fazer caminhada, o relógio me avisa, não é? Os meus batimentos cardíacos, ele me avisa a quantidade de quilômetros que eu já percorri. Olha aí a tecnologia. Vamos lá. Página 202. Vocês irão aí observar do que são feitos os objetos. Nós podemos observar que cada objeto ele tem um tipo de material. Esta canetinha que eu ganhei, não é? Linda, especial, que eu morro de ciúmes dela, que eu ganhei no Dia dos Professores. Ela é uma caneta e ela foi transformada. Ela era uma caneta comum. No caso, o artesão foi lá, transformou-a em uma caneta linda. No caso, ficou toda diferente, não é? Utilizou EVA, utilizou fita e assim o objeto se transformou. E aí, quais são os tipos de objetos? Não é? Os objetos, de que os objetos eles são feitos? Cada objeto
para ser feito, não é? Para ter um resultado final, ele tem que passar por uma transformação e ele ser trabalhado partindo de inúmeros materiais para que ele possa ser feito. E vamos lá. Em nosso dia a dia, utilizamos diversos objetos. Cada um pode ser feito de diferentes materiais e ser utilizado para finalidades variadas. Por exemplo, o copo ele é feito de vidro, a cadeira é feita de madeira, o prego é feito de metal. E agora vocês irão resolver, não é a página 208 lá. Aqui vocês irão resolver aí, eu já vou estar fazendo a correção. O copo, vocês podem dizer que o copo serve para beber líquidos. A cadeira para sentar, você liga para sentar. E o prego para fixar objetos, principalmente feitos de madeira. Aí vocês estarão fazendo a correspondência, ligando que cada um desses objetos, não é? Qual a função de cada um deles. Entre os diferentes materiais que o ser humano utiliza para fabricar objetos, temos o vidro, a madeira, o algodão, os metais, a argila, o plástico, a borracha. Este material aqui do meu jaleco, ele é o que? Ele foi transformado neste jaleco, porém ele foi explorado de onde? De uma planta, que é o algodão, até ele chegar aqui este resultado. Olha aí, qual é o material que foi utilizado para absorver, não é? Para produzir o tecido. Este livro, a madeira, não é? Olha só, página 203. A partir de agora, vamos conhecer um pouco sobre alguns materiais utilizados pelo ser humano. O vidro. O vidro é produzido pelo aquecimento, principalmente de areia. É um material duro, transparente, que possibilita enxergar através dos objetos feitos com este material. O vidro pode ser utilizado na fabricação de diversos objetos, como lentes de óculos, para-brisas de carro, copos, janelas, portas de residências. Inúmeros tipos de coisas podem ser feitos, não é? De vidro. Vamos lá. Além disso, o vidro é capaz de resistir ao aquecimento de até determinada temperatura. Por essa razão, ele também pode ser utilizado na fabricação de panelas, por exemplo. Não é panela de vidro sobre a chama do fogo. Olha aí, uma panela de vidro. Quando a gente faz uma lasanha, que aquela travessa que vai ao forno, ela é feita de vidro. Porém, ela tem um material que é preparado para ser aquecido lá no forno. E ela não quebra. Né? A madeira é obtida de alguns tipos de árvores. De maneira geral, esse material é duro, resistente e não possibilita a visualizar objetos através dele. A madeira pode ser utilizada para a fabricação de móveis, brinquedos, estruturas de casas, barcos, artesanatos, entre outros objetos. Aí vocês podem observar a imagem da cadeira de madeira. Turminha, aí vamos falar um pouco sobre o algodão. Né? Eu acabei de falar, o tecido é construído através de uma planta que é extraída, que o algodão é lá dessa plantinha. Olha só, o algodão é um material macio, ao toque, ele é utilizado principalmente na fabricação de peças de vestuário, como camisetas e calças, além de redes, lençóis e toalhas de banho. Aí vocês podem observar a pessoa sentindo a maciez da toalha de algodão. E os metais, gente, metal. Os metais podem ser extraídos do subsolo e das rochas. Quem quiser se aprofundar, pesquisar mais um pouco é interessante, viu, turma? Ó, de maneira geral, os metais são duros, resistentes e suportam altas temperaturas. Por isso, esse tipo de material é muito utilizado na fabricação de panelas, talheres, ferramentas, moedas, na construção civil, estruturas, não é? De grandes prédios e assim por diante. Argila. Essa semana mesmo eu estive lá no Polo Cerâmico, aqui em Teresina, no Puti Velho. É interessante vocês observarem de um único material a diversidade de produtos, inclusive até bijuteria eles fabricam lá. É muito rico. A argila é retirada do solo, é o barro, popularmente falando. Quando está úmida, esse material é maleável, não é? As pessoas constroem jarros, inúmeras peças.
E assim, elas colocam o que? Lá no forno para aquecer e depois a peça está prontinha. E vai o que? Decorar até fora do Brasil. As peças daqui do Piauí vão, não é? É muito bacana. No entanto, quando é submetida a altas temperaturas, a argila seca e torna-se dura e resistente. Em razões dessas características, ela é utilizada na produção de objetos como os tijolos, pratos, recipientes para armazenar alimentos e artesanatos. Aí vocês observam, não é? E o plástico, por mim, gente, é tanta coisa, não é que é construído de plástico. O plástico, geralmente, ele é produzido a partir do petróleo. Desculpa, turma. Olha só, alguns tipos de plástico são duros e resistentes e por isso são utilizados na fabricação de baldes, para-choques de carro e de computadores, por exemplo. Outros tipos de plástico são resistentes mais maleáveis, como aqueles utilizados na fabricação de sacolas plásticas. Aí vocês observem os objetos, não é? E a borracha? De onde vem a borracha? A borracha é natural, não é natural, ela é produzida do látex. O que é látex? Não é? É um material que, através dele, produz o que? A borracha. Que é extraído de uma árvore chamada seringueira. Esse tipo de borracha é resistente e flexível, ou seja, pode ser dobrado facilmente. Além disso, esse material tem a capacidade de voltar à sua forma original após ser esticado, por exemplo. Os diferentes tipos de borracha podem ser utilizados na fabricação de objetos variados, como borracha escolar, pneus e luvas. Aí vocês observem abaixo, não é, turminha? E aí vamos lá. Olha só. O mesmo objeto pode ser feito de diferentes tipos de materiais, isso mesmo. Um copo, por exemplo, ele pode ser feito de vidro ou de plástico. Além disso, o mesmo objeto ele pode ser feito de mais de um tipo de material. Sim, o exemplo que eu dei aqui é madeira, metal, não é? Tem a tinta, e aí inúmeros tipos de materiais em um só objeto. Aí vocês vão resolver, não é? Essa página 206, eu não coloquei aqui, mas a gente faz aqui, vocês vão lendo, não é? Revisando o conteúdo, vocês vão resolver. Segunda questão. Observe a imagem a seguir e pinte os quadrinhos com a cor correspondente ao material indicado. Aí vocês vão ver que cada cor tem um material, plástico, madeira, algodão, metal e vidro. Aí o primeiro, não é? Vocês irão fazer a correlação, aí será pintado de vermelho, que é a panela, que no caso será metal. O segundo será de amarelo, que aí a torneira, não é? Ela é de madeira. Não, a porta do armário é de madeira. Depois, o fogão, não é? Ele vai ser pintado de vermelho porque ele é de metal. E o tampo do fogão, ele é de roxo porque ele é de vidro, não é? Aquele tampo do forno. E aí, os botões, não é? Os botõezinhos aí do fogão, é de verde porque é de plástico, tá, turma? E aí, vocês veem aí a cortina, ela é de azul porque ela é feita de tecido é algodão. E aí os recipientes que estão acima, não é, da pia, será pintado de verde porque são de plástico. A base da mesa, de vermelho porque é de metal. E o tampo da mesa, assim como o meu, será pintado de roxo porque é de vidro. E assim, gente, eu trouxe aqui uma reflexão onde vocês estarão realizando esta leitura na página 207, que trata de quê? Do artesanato, a identidade da cultura brasileira. Aí é um texto complementar, eu não vou realizar a leitura, para a nossa aula não ficar tão longa, aí vocês irão reler, não é? Voltar lá do início do capítulo, resolver as questões e irão fazer a leitura deste livro que traz, deste texto, que é um texto de apoio para, não é, que trata da questão do artesanato e da identidade da cultura brasileira. E para finalizar, vocês irão, não é, está aqui a nossa agenda de hoje, irão resolver, não é, gradativamente, as páginas anteriores, de acordo com a leitura, e vão fixar melhor este conteúdo que nós trabalhamos hoje sobre objetos, os tipos de objetos, e vocês irão fixar o conteúdo partindo das páginas resolvendo 208
e 209. E nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos no coração. Tchau, tchau.